Tony, seguinte, vou fazer um desabafo real com vocês aqui, que eu tô realmente muito cansado e muito pistola. Vou falar com vocês o seguinte, tô de saco cheio mesmo desse monte de gente que fala o que é automação industrial, o que é automação residencial, o que é Robot Process Automation, o que deveria ser a verdadeira automação, a verdadeira robótica, o que é aquela bafafá chato de engenheiro querendo cagar regra. E o básico mesmo, Tony, o básico necessário para esse tipo de coisa, ninguém fala que é o que é automação, aonde ela se aplica, quais são os benefícios que ela pode trazer, o porquê que aquele robô do Elon Musk pode ser um grande elefante branco, porque ele prometeu que é um robô multitarefa automatizada, que vai tirar um monte de coisa. Ele tem uma grande chance de ser um elefante branco, igual o fazedor de parkour da Boston Dynamics. O porquê desse tipo de coisa. Então a gente vai falar disso hoje, Tony. É isso que vai ter nesse vídeo de hoje. Primeiro de tudo, Tony, vocês vão encontrar muito engenheiro desmerecendo um monte de coisa foda, um monte de tecnologia, simplesmente pelo fato dele não ter o culhão ou a capacidade técnica necessária para trabalhar com aquilo. E eu não vou falar só de tecnologia, como também vou desmerecer também projetos de pessoas e até crianças. E sim, Tony, tem engenheiro que vê uma criança que vai participar de uma feira de ciências, a criança vai lá e pede ajuda, pede sugestão, e o cara vai lá na asa da criança e vral, corta a asa dela, acaba com ela. Isso pra mim devia ser até crime. Mas acontece isso. Então se acontecer isso com você, Tony, passa por cima, releva, manda pra merda se tiver a oportunidade também e segue o baile. Vocês vão encontrar muita gente fazendo isso, mas não dá bola não. E o que eu tenho também, Tony, se eu poder falar com vocês que isso é uma coisa que acontece muito, é aqui na página. Tem muita gente que fala que robótica educacional não é robótica, tem muita gente que fala que automação com Arduino não é uma automação profissional, tem muita gente que fala que o Arduino não é uma ferramenta profissional. Tem muita gente que fala que a automação industrial é a única automação que existe. E essa lista, Tony, é gigante. Como eu falei no nosso vídeo especial de 1000 inscritos, que eu vou deixar aqui no card, a gente está aqui no Mecatralha já tem ali uns aninhos, né? Tem quase 2 anos que a gente está aqui com o Mecatralha. E o que eu já li em comentário aqui e em direct do Instagram e caixinha de pergunta é um absurdo. É assim, ó, chega a beirar o ridículo. E só para poder cutucar a galera, a primeira coisa que eu falo sobre o Arduino é que se você não faz um projeto profissional com o Arduino é porque você não é profissional. Porque sim, dá para fazer um projeto profissional com ele, basta você ter competência para isso. Mas vamos seguir o baile no vídeo, eu tô dando só essa cutucada porque é importante para dar aquela engajada no vídeo. Para começar, Tony, a gente vai ler a definição de automação no dicionário. Segundo o dicionário Oxford Languages, automação é um sistema em que os processos operacionais em fábricas, estabelecimentos comerciais, hospitais, telecomunicações e etc. são controlados e executados por meio de dispositivos mecânicos ou eletrônicos, substituindo o trabalho humano dessa forma. Só pela definição do dicionário, a gente já consegue destruir a tese de muito falador tagarela que tem na internet que consegue definir o que é automação de uma maneira que é só para benefício próprio. Só pela definição disso. Apesar que algum dicionário ou outro tem alguma definição de robô meio deturpada, mas se você pesquisar também em bibliografias úteis, no Google Scholar, por exemplo, você consegue uma definição de robô bem feita. Mas isso a gente deixa para um outro vídeo, caso vocês queiram. Se vocês quiserem um vídeo falando de robôs aqui, vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários que a gente traz esse vídeo lá naquele nosso projeto Construindo Robôs do Zero. E resumindo a definição, Tony, fica muito simples. Automação é basicamente tudo que funcione de forma boa o suficiente a não ser mais necessário que um humano mete a mão ali para poder avacalhar. E sim, se vocês forem comparar o trabalho de um humano com uma máquina, se a máquina está bem feita, ela sempre vai ser melhor do que o humano. E também, a gente vai ver depois ali no vídeo, que é muito bom substituir o humano em certos tipos de trabalho. Vocês vão achar meio ruim eu falar isso aqui, mas é real. Vocês vão entender depois. E a pergunta que você faz agora é o seguinte, mas qual tarefa? E a resposta dela é rápida. Qualquer tarefa que você consiga automatizar. E o consiga automatizar de uma forma aceitável. Vocês vão entender agora o porquê do consiga. Assim como tudo na nossa vida, Tones, você precisa ser capaz de executar certa tarefa para você poder fazer essa tarefa. Salvo se você for filho do chefe, ou se você for cobrar um favor, ou se você for um político.
Se você estiver dentro dessa classe, você não precisa fazer nada, só precisa tentar que você vai conseguir fazer o que você quiser. Logicamente, não vai ser da melhor maneira, mas você vai fazer. Só que no mundo correto, Tony, a gente só faz o que a gente é capaz de fazer. E com a automação não é diferente. Tem requisitos básicos mesmo, para você conseguir fazer alguma automação. E eu vou falar desses requisitos agora só para vocês conseguirem ter uma leve noção de por que a gente automatizar as coisas e por que elas têm que ser automatizadas também. Como primeira e principal necessidade para se automatizar qualquer coisa, essa coisa precisa ser repetitiva. E Tones, essa vai ser a maior pedra no sapato do Elon Musk. Por quê? Ele está querendo fazer um robô que seja multitarefa, que vai automatizar toda tarefa chata que um ser humano precisa de fazer. Então, ele vai ter que tornar todo tipo de tarefa que a gente faz repetitiva. E isso, Tones, é um trampo muito difícil. E Tones, mesmo com a inteligência artificial, isso seria muito difícil. Porque para fazer uma tarefa humana, você vai ter que abordar todos os if-else, todos os tipos de variação, tudo que vai rolar ali dentro para poder conseguir fazer essa tarefa se tornar repetitiva. Desde fazer uma entrevista de emprego, desde fazer um projeto de uma máquina, desde estar ali trocando o parafuso de uma máquina, estar digitando um relatório, tudo isso ele vai ter que colocar ali milimetricamente calculado para que a máquina consiga fazer isso de forma repetitiva. Pensa só, Tones, um robô fazendo uma cirurgia, por exemplo. E não vem me falar que já tem robô que faz cirurgia, porque o robô que faz cirurgia, ele não faz sozinho, precisa de um médico operando ele não faz sozinho. Pensa no trampo que vai ser fazer uma coisa dessa e trabalhar sozinho. Eu não vou vir aqui dizer que é impossível, porque não é impossível. Só que o trampo envolvido vai ser muito grande, visto que a gente vai ter que dar os primeiros passos ainda para conseguir fazer esse negócio acontecer. Porque a gente não tem nem o básico, o básico aceitável para trabalhar com isso. A gente tem um básico lá, mas ainda não está no ponto. Hoje, Tony, a gente consegue fabricar peças de forma automática, mas fabricar tem que o humano ir lá e projetar com CAD e CAM e mandar a máquina fabricar. A parte do projeto é um negócio muito complicado de automatizar. Hoje, Tony, você consegue automatizar sua rotina de cliques no seu joguinho web mais bonitinho que você gosta de jogar. Porém, você tem que ir lá interpretar, programar essa rotina e botar ela para rodar. Essa interpretação é a parte chata de fazer, que é meio complicada para a máquina fazer sozinha. E vocês podem vir para mim e falar da GPT-3, que ela está sendo uma programação muito mais simples, você pede uma parada, ela programa. Mas ainda assim, Tones, ainda assim é bem complicado. A parte de fazer essa lógica por trás ali ainda está muito crua. Você pode até conseguir, mas ainda está muito cru. Vai ser um pouco trabalhoso sim. Só que não é porque está difícil que vai ser impossível para sempre. O desenvolvimento da tecnologia está aí, vocês vão vendo a tecnologia se desenvolvendo todo dia, evoluindo e se tornando cada vez mais robusta e de mais alto nível. Só que a gente ainda não está nesse ponto. E é isso que eu quero abordar para vocês aqui. Independente da tecnologia estar em alto nível ou estar em baixo nível, a necessidade de ser repetitiva vai continuar estando aqui. Então, ser repetitivo é o primeiro requisito para a gente conseguir automatizar qualquer coisa, independente do nível de tecnologia que a gente está trabalhando. A atividade que vai ser automatizada, ela vai acabar sendo de alguma forma repetitiva. Como segundo requisito, Tones, talvez tão relevante quanto o primeiro, a tarefa precisa ter regras bem definidas. Tones, ter regras bem definidas é importante para qualquer tipo de trabalho que seja. Só que na automação tem que estar bem ligado com isso, porque se você não tem regras de trabalho muito bem sólidas e muito bem construídas, você acaba ferindo a primeira necessidade. Porque sem regras você começa a fazer um negócio muito abrangente, muito grande e acaba não chegando em lugar nenhum e não automatizando nada. Ter regras definidas vai fazer você ter um norte. Norte esse que vai fazer você ter um serviço muito bem feito. Porque se você não bota regras, você começa a fazer uma coisa aqui, aí acaba tendo necessidade aqui, o escopo está andando aqui, mas a necessidade está aqui do lado. E essa necessidade vai virar um apêndice nesse escopo. No final você vai acabar fazendo aquela arvorezinha bonita, cheia de coisa e não resolvendo nada no final. Então ter regras é muito importante. E como último requisito, Tones, para poder se automatizar alguma coisa, você precisa ter poucas exceções. Tones, ter uma, duas ou três variações de trabalho pode até ser tranquilo de implementar. Dependendo da implementação que você está fazendo, até mais do que isso é tranquilo. Só que, dependendo do projeto, ter muita variação pode pegar o custo-benefício e jogar lá embaixo.
Porque talvez o tempo de trabalho que a pessoa vai ter para poder implementar aquilo ali, o tempo que aquilo ali vai levar para poder trabalhar, não é suficientemente viável, falando de dinheiro dentro da empresa, para poder fazer aquilo ali funcionar. Então, essa parte de ter poucas exceções, são exceções que você vai contabilizar de acordo com o custo-benefício que aquilo que você está fazendo vai trazer. Então, fica bem ligado nisso. E, Tones, a inteligência artificial passa muito por essa situação de ter poucas exceções. Por quê? Quando você roda, por exemplo, um algoritmo de treinamento, que você vai treinar um classificador da vida, vamos dizer assim, você precisa ter uma base de dados muito sólida, que ela não tem muitas exceções de padrões ali que vai trabalhar. Por exemplo, eu tenho uma lista de animais e através dessa lista de animais eu vou saber se o zoológico que eles pertencem está aqui no Brasil, está na China, está não sei aonde no mundo. Se os zoológicos do Brasil começar a ter uma lista muito diversa de animais que tem em outros países e os outros países tiver uma lista de animais muito iguais às do Brasil também, a gente vai começar a ter muita exceção à regra. E aí, o nosso algoritmo pode ser que ele não consiga convergir para alguma coisa ideal e a gente não consiga classificar de qual país que é aquele zoológico. Estou tentando falar assim para poder tentar ficar mais fácil. Ou seja, se um zoológico tem porco, galinha, leão, elefante, girafa aqui no Brasil e tem um outro zoológico na China que tem esses mesmos bichos lá, outro nos Estados Unidos e outro na Europa, pode ser que essas exceções de falar que esse zoológico não é só brasileiro, que pode ter lá, pode gerar uma confusão no algoritmo e ele não consiga definir de fato certinho da onde aquele zoológico é. Então, ter poucas exceções é muito necessário para poder trabalhar com automação. E, Tones, para finalizar esse vídeo, eu quero trazer 4 objetivos que para mim são básicos da automação, eles são um alicerce da automação e são os motivos pelos quais, na minha opinião, se cria automação hoje. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque tem muita gente fazendo barulho errado. No início do ano passado, eu fui num evento que estava falando que era um evento de inteligência artificial e quem estava dando esse evento era uma empresa de treinamento de coaching. E eles estavam falando que os robôs iam substituir as pessoas. Assim, ó, uma coisa absurda. Então, quero trazer para vocês essas 4 finalidades da automação para vocês terem isso muito bem colocado na cabeça de vocês e não ficar escutando um monte de firula que o pessoal vai ficar falando aí. Eu falei firula, não pirula, para poder não ter essa briga aqui também. Tem muita gente falando um monte de abobrinha aqui e que não vale a pena nem ouvir. Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês para poder ficar muito bem definido, vocês não ficar com medo de automação. O primeiro objetivo, Tones, melhorar a produtividade. Por quê, Tones? Porque você diminui o custo da produção, você aumenta a qualidade dos produtos e você faz tudo em menos tempo. Número 2, melhorar as condições de trabalho. Porque, Tones, a gente tem que ser franco aqui, tem trabalho que não é para a pessoa estar fazendo. O trabalho ou é muito perigoso, ou é muito desgastante, ou acaba com qualquer relação que as pessoas podem ter umas com as outras. E eu não vou precisar nem citar esses trabalhos aqui, porque se você parar um pouquinho para pensar, você já vai ver o tanto de trabalho desumano que podia ter máquina fazendo no lugar de gente. Número 3. Realizar operações impossíveis para seres humanos. E sim, Tones, tem muita coisa que o humano não consegue fazer e que realmente tem que ser uma máquina para fazer. Exemplos. A gente tem bombeiro hoje que tem que entrar numa casa pegando fogo. Poderia muito bem ter um robô que vai lá e apaga esse fogo de dentro para fora sem ter que meter mais uma pessoa lá dentro e correr risco de matar mais gente. Outra coisa, a NASA lançou não tem muito tempo um robô para Marte para poder fazer exploração lá, porque não tem condição viável de meter uma pessoa em Marte para fazer essa exploração. Terceira coisa, existem robôs para poder fazer exploração subaquática. Muita pressão, Tones. Muito problema pode acontecer. Meter uma pessoa no fundo do mar é muito perigoso. E isso é só exemplo básico. Tem mais exemplos que vocês podem pesquisar e vocês vão ver que realmente é melhor botar robô para trabalhar em muita atividade do que botar uma pessoa. E número 4, Tones, simplificar operações. Porque, Tones, vamos ser bem sinceros, uma pessoa trabalhar torcendo parafuso ou fazendo qualquer outro tipo de serviço que não tenha que utilizar a mente é um desperdício de potencial. Isso é real. A pessoa, além de não conseguir fazer isso com 100% de excelência, porque ela cansa muito e é serviço pesado e é maçante, é repetitivo, ela não consegue fazer um serviço de valor e às vezes ela acaba sendo uma pessoa muito frustrada porque o serviço dela não tem tanto valor assim agregado.
Então, colocar máquinas para poder fazer serviços que sejam simples é a melhor coisa. O humano é criativo, o humano consegue pensar muito bem e ele consegue criar coisas para poder trazer mais conforto para ele. Porque sim, a tecnologia e a automação veio para dar conforto para o ser humano e nada diferente disso. Entendam de uma vez por todas, a gente trabalha pelo conforto do homem e não da máquina, pela melhoria da vivência do homem e não da máquina. Então a gente tem que fazer máquinas para poder melhorar a vida dos humanos da melhor forma possível. E é para isso que a gente faz automação. E Tony, se você gostou desse vídeo, considere me ajudar. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Clica no gostei aqui, comenta Repimboc da Parafuseta, se inscreve no canal, ativa o badalo, manda esse vídeo para todas as pessoas que você conhece que tem medo de automação ou que gosta de automação também. E chama a galera para comentar. Eu quero ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários, porque vai ser muito bom para poder fazer mais vídeo, para a gente poder fazer uma comunidade muito mais assídua aqui no YouTube, para a gente trocar ideia e a gente conseguir trazer mais conteúdo para mais pessoas. Tanto através do vídeo quanto através das trocas de ideia nos comentários, porque sim, conversar com outras pessoas sobre esse assunto é muito bom para a gente conseguir sedimentar mais o conhecimento. Então, Tony, vamos conversar, vamos falar nos comentários, vamos enviar o vídeo, vamos conversar no grupo de WhatsApp da família sobre isso, vamos falar com todo mundo, porque a tecnologia já está aqui, ela só está mal distribuída. Quem falou isso não foi eu, foi o William Gibson. Então pesquisa aí que vocês vão achar. Valeu, Tones! Tamo junto!